Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos de volta aqui hoje no nosso programa para mostrar alguns trabalhos que nós desenvolvemos durante um longo período, né, doutor? E esses trabalhos hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa luta, né, que a gente vem travando há bastante anos aí em relação à nossa profissão bombeiro civil, né, e tendo como oferecimento, todo mundo já está percebendo, a nossa TV Bombeiro Civil, que está aí, né, ativa, né, com os apoiadores, né, que por enquanto está começando a se juntar a nós. Então, nós estamos hoje agradecendo, né, pela participação desses apoiadores que estão acreditando no nosso trabalho, assim como a maioria dos bombeiros civis de todo o Brasil acredita e sabe da nossa luta. Então nós estamos muito felizes de estar dando andamento hoje aqui no Instagram, mas também vai ser colocado no YouTube. E esses 2 dias nós estaremos desenvolvendo outros trabalhos também, teremos várias coisas para fazer em relação à profissão, ao melhor da profissão, trazer o melhor para a categoria, trazer informações muito boas, né, como uma que eu recebi hoje, e vamos lutar em prol de nós mesmos. E eu queria aqui dar as boas-vindas aqui ao Yuri Melo. E aí, como é que tá as coisas? É isso aí, em Brasília, 20 horas e 4 minutos, uma noite quente, né? O dia hoje foi bastante quente. Queria mandar um abraço aqui ao M. Carlos. Boa noite. Muito obrigado, M. Carlos, de estar aqui juntamente com a gente. Um abraço a Alice, né? E todos os demais que estão acessando e nos acompanhando. Aqui tem a Cristina Catuxa. Cristina, tem o Mangueiral 2. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Que dia quente Brasília hoje, né? Vocês não concordam aí com a gente, pessoal? Manda aí o seu coração, o seu 100% pra gente aqui. Estamos ao vivo aqui, diretamente da TV Bombeiro Civil, para batermos mais aquele papo agradável de toda quarta-feira, né? Já tá virando um papo. Próxima vez teremos um cafezinho aqui para tomar uma água gelada. E aqui sempre o Lima traz aqui uma novidade pra gente, pessoal, que eu achei muito legal essa televisão aqui, ó. Nós temos aqui uma muito bem produzida. Lima, olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Eu, independentemente de qualquer coisa, eu acho você assim, um cara muito criativo. E um cara assim, de atitude. Eu acho que essa criatividade, essa atitude que você demonstra a cada dia aqui dentro da TV Bombeiro Civil realmente me surpreende. E eu acho que é isso que a profissão precisa. Criatividade, atitude, né? Porque defender direito de trabalhador não é uma coisa tão simples, né? A gente já está aqui, já somos o braço mais difícil, o braço mais frágil da relação empregado-trabalhador, porque empregado e empregador, né? E você está aqui assumindo assim de peito aberto, sabe? É uma luta que não é de hoje. Senhores que estão aqui agora, um abraço aí para o Sebastião, para o Jossano, obrigado pela presença de vocês. Então, você que já está aí há tanto tempo, né, foi um dos mártires aí da formação da Lei 11.901, uma profissão que antigamente era tão desmerecida, né, não era tão valorizada, ainda precisa ser valorizado mais ainda, não tenha dúvida disso, mas é que não tinha nem reconhecimento, né? Era conhecido como algo autônomo, sem fundamento algum. Hoje nós temos uma profissão que está aí pedindo mais, né? Pedindo que a classe empregadora dê mais, garanta mais direitos, garanta mais responsabilidades com esse trabalhador, que é fundamental na segurança do dia a dia de todos nós. Então você, bombeiro civil, que está aqui sintonizado, saiba que você é muito importante para a sociedade do Distrito Federal e do Brasil e do mundo, porque vocês são o primeiro ataque, a primeira força que está ali para
ajudar as pessoas, para salvar, para proteger as pessoas. Então, eu queria que vocês se sentissem realmente muito orgulhosos. A gente sabe da dificuldade que é, né, Lima? A gente sabe que os salários são baixos, são poucos, às vezes muitos direitos que vocês gostariam que estivessem nas convenções coletivas não estão na convenção coletiva, às vezes por muitas pressões que ocorrem em relação aos patronais, aos sindicatos, né? E que isso é uma coisa que tem que ser garantida. Eu acho que você, Lima, está, na minha opinião, eu já lhe conheço há um bom tempo, sou até suspeito para falar, mas posso falar isso de forma muito aberta aqui a todos. Você está muito bem preparado para poder atuar na defesa do bombeiro civil aqui no Distrito Federal, no entorno. Então, acho que você é um ponto muito importante na vida dessas pessoas todas. Eu queria te fazer uma colocação. Não existe ainda um levantamento real sobre a quantidade de bombeiros civis no DF, ou já existe? Qual a dificuldade, Lima, assim, de acesso a esse levantamento com relação à quantidade de bombeiros e bombeiras civis aqui no Distrito Federal? Na sua opinião, como um estudioso do assunto, um representante do assunto, o que você vê, assim, por que isso não é divulgado, a quantidade? Onde estaria esse erro da gente saber realmente quem são aqueles que se formam nos colégios, nas escolas, que são responsáveis pela habilitação do bombeiro civil? Qual a sua opinião nesse ponto? Meu querido amigo, nós temos dificuldades em tudo, não é só no quantitativo. Nós sabemos que as escolas, elas formam todos os dias centenas de bombeiros civis. Contudo, o emprego é pouco, o emprego é escasso. Tem aquela velha história do QI. Se você tiver um QI, você entra. QI é quem indica? Quem indica. Tem isso? Tem que ser o QIP. O que é o QIP? Quem indica poderoso. É mesmo, né? Exatamente. Não adianta ter só o QI. Tem que ter o QI e o P. Tem que ser poderoso. Isso dentro do laboral ou dentro do patronal? Ou dos dois? São situações que nós possamos dizer que vem de todos os lados, né? Então, não adianta. O profissional hoje, ele não é tratado como deveria ser. Ele teria que ser tratado como o profissional que é. E olha que eu conheço milhares de bombeiros civis dignos, bombeiros honestos, bombeiros que são qualificados, que têm uma qualificação até maior do que a minha, que estou sempre me preparando. Eu vejo esses camaradas, esses bombeiros civis dignos, desempregados. E, no entanto, entram centenas de bombeiros que não sabem, vamos convenhamos, tem bombeiro que, infelizmente, deixa a desejar. Não sabe fazer muita coisa. Em toda profissão nós temos o mau advogado, temos o mau juiz, temos o mau médico, o mau professor, né? Então acho que em toda profissão nós temos essas ramas negativas, né? Exato. E eu te pergunto outra coisa, né? Interessante também, dentro dessa linha, eu acho que é importante também para o amigo telespectador, para a amiga ouvinte, aqui é telespectador e ouvinte simultaneamente, né? A função do podcast é uma rádio televisiva, vamos dizer assim. Eu queria agradecer ao Luiz Moraes, ao Roberto, ao Melo Paulo, ao Paulo Rômulo, a Josiane, ao Sebastião. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo, galera. Nos assistindo aqui. Muito obrigado. Viu? Vamos à luta aí, participe do nosso... Inclusive o Roberto colocou aqui, que tem bombeiros civis apenas do dia quinta útil do mês. O que ele quer dizer com isso aqui? O que é, Lima, esse tal de bombeiros civis do dia quinto dia útil do mês? Essa é a frase mais correta que eu escuto com frequência. É o quinto dia útil do mês, significa que é aquele trabalhador que só espera chegar para receber. O quinto dia é o dia do pagamento de todos os trabalhadores. Então, eles, na verdade, muitos deles, como ele está falando, eu conheço e tenho informação de alguns que, na verdade, só vão para trabalhar, entre aspas,
para ficar na expectativa do quinto dia. Ou seja, ele só se preocupa com o salário. Exatamente, não se preocupa com o que está acontecendo com a de categoria, forma nenhuma. Com o sindicato, com a associação. De forma nenhuma. Não estão nem aí. O que vier para eles, tanto faz. Tanto né? faz. Veja Tem pessoas que são assim mesmo, infelizmente. Exatamente. Né? Vejo que eu recebo ligação de pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem e falam, Lima, você não me conhece, mas me fala como é que está o andamento da convenção coletiva. Entendeu? Alguns, pelo menos, me perguntam, e outros que só perguntam para mim o seguinte, quanto é que nós ganhamos de aumento? Rapaz, não há que se negar, Lima, que você hoje é uma referência no mundo bombeiro civil, aqui no Distrito Federal. Isso é algo que não se tem como esconder, de fato, até porque você já foi processado várias vezes e você ganhou todos os seus processos contra aqueles que processaram você. Porque as pessoas têm que entender o que é a TBC é uma coisa, é uma associação, e você, como pessoa física, é uma outra situação. Exatamente. A TBC está aí para a luta mesmo, né? Para processar, para ser processada, para enfrentamento. Né? E você, como um bom gestor que é, um cara preparado, você é formado em Direito, né, Lima, também? Você é um cara formado, tem a formação jurídica, então é um bacharel em Direito. Você sabe que você hoje é uma grande referência para todos os bombeiros civis, inclusive para aqueles que dizem que são oposição, mas reconhecem em você, e eu já ouvi muitos falarem assim, que você hoje é uma grande, talvez, se não, a maior liderança de bombeiro civil hoje no Distrito Federal, porque você é atuante. Você entrou com esse projeto Bombeiro Civil, você tem o jornalzinho do Bombeiro Civil, você tem o WhatsApp do Bombeiro Civil. Você é um cara que você não fica escondido. Então você, e não fica atrás de aconchavos políticos, né? Você é um cara que está na frente, está na lida. Ou seja, o que for de política e for política boa para o Bombeiro Civil, você está sempre defendendo. Exatamente. De modo que você é apartidário. Exatamente. Então, pode vir azul, branco, preto, cor-de-rosa, amarelo, pode vir todas as cores. O importante é vir para ajudar a profissão. Direita, esquerda, para cima e para baixo. Quer dizer, todos aqueles que estiverem comprometidos, né, Lima? Em ajudar a profissão. A profissão são sempre bem-vindos na TBC e juntamente com você. É verdade isso? É verdade. Tanto é que hoje mesmo eu já recebi uma importante ligação, onde uma deputada, na verdade, ela me chama para que nós possamos fazer uma entrevista para tratar do assunto Bombeiro Civil. Não revela ainda o nome, não, vamos não aguardar. Falar. É uma deputada, importante, né? Então, dia 24, nós teremos essa reunião com ela e essa entrevista. Então, hoje eu recebi essa informação e assim como outros também querem que a gente faça esse tipo de coisa, porque a importância do Bombeiro Civil ela é tão grande que os próprios parlamentares eles estão vendo isso e eles estão tentando se achegar. Só que os bombeiros civis estão precisando de ajuda. Não é só o parlamentar vir querer sugar. Ele não pode fazer isso. Ele tem que trazer o que nós queremos. É o apoio, é o respeito e trazer os benefícios, as benesses. A partir daí, nós faremos qualquer coisa, ajudaremos sim, mas teremos que receber as benesses. Não podemos ser aqueles bombeiros civis do quinto dia útil. Nós temos que ser os bombeiros civis que buscamos, nós temos que buscar. A nossa profissão ela exige de nós respeito, dignidade, porque nós trabalhamos com vida. Então, cada profissional que nós defendemos é porque merece ser defendido. Então, é assim que nós fazemos, tanto na instituição ATBC, como eu pessoalmente. Já fiz isso já várias vezes, já fiz denúncia no Ministério Público, já fiz várias, inclusive hoje mesmo chegou uma resposta de uma outra informação. Então, assim, são coisas que é do dia a dia, doutor Yuri. Nós, na verdade, nós não paramos, nunca paramos. Tanto é que eu até informo que a nossa luta, e o senhor sabe muito bem disso, ela vem de muito antes. Muito antes. Eu ainda era bombeiro da Força Aérea Brasileira. Hoje eu trabalho com certificado que a Força Aérea Brasileira me outorgou. Ou seja, o meu certificado ele é federal. Então
o Corpo de Bombeiro, no caso militar da Força Aérea Brasileira, na época, é que me deu essa oportunidade de fazer isso. Então eu tenho uma luta desde antes de 89, que foi quando eu recebi o certificado da Força Aérea, e a partir dali eu entrei na empresa que eu, inclusive, eu vou falar com toda a franqueza o nome da empresa que eu entrei, e eu falo com o senhor com toda a franqueza. Eu tenho orgulho de falar o nome dessa empresa, porque ela foi a primeira empresa, teve outras sim, mas ela foi a essencial para dar essa grandeza toda da nossa profissão. A pedra de toque que exatamente, a gente chama no direito. Chama-se, né? Confederal Transportes e Valores. Ah, é uma grande empresa. Uma grande empresa. E hoje eu estou nela. Eu retornei para ela, eu estou nela. Então, é um orgulho, porque não adianta, nós não temos que ficar criticando empresas, nós temos que trabalhar em conjunto. Para melhorar. Exatamente, né? Um apoiando o outro. Essa é a intenção. Óbvio que as empresas têm os interesses delas, mas os bombeiros civis têm os interesses. E o nosso interesse, obviamente, que ele é o mesmo valor do que as empresas têm também. Olha, eu queria Brasília, 20 horas, 19 minutos, uma noite quente, né? Abençoada. Bastante quente. Né? Abençoada aqui para todos nós. O Roberto está aqui na participação ativa aqui nas nossas redes sociais. É Roberto Oficial Instrutor BC. Ele está nos trazendo uma informação aqui. Obrigado pela participação, Roberto. Obrigado, Robertão. Obrigado ao condomínio Jardins do Jacarandás também. Boa noite a você, muito obrigado. Um prazer ter o pessoal do condomínio também aqui sintonizado na nossa TV Bombeiro Civil. O Roberto diz o seguinte, que os bombeiros saem desfilando com o nome de bombeiro civil, mas sabe nem a lei da própria profissão. Quer dizer, eles não conhecem nem a própria lei. O que você, eventualmente você sendo presidente do sindicato, vamos dizer que você assumiu a presidência do sindicato, isso aqui não seria uma boa linha de você poder esclarecer ao bombeiro civil, principalmente ao jovem bombeiro civil, que não conhece efetivamente a sua legislação? Não seria uma ideia de um curso, alguma coisa que você poderia... Não, eu penso muito mais alto. Nós vamos fazer palestras. Agora, nós vamos fazer palestras nos locais onde eles trabalham. Por quê? Eu vou dar o exemplo. Vou dar o exemplo no Ministério X. Não vou citar qual ele. Mas eu vou pedir autorização para quem é o responsável daquele ministério, para que nós possamos usar a estrutura que eles têm para dar uma palestra, não só para os bombeiros civis que nós vamos convidar, mas palestras para a sociedade, informando ela que existe um profissional ali trabalhando e protegendo ela. E ao mesmo tempo gravando e divulgando o que é a lei dos bombeiros civis, o que é o bombeiro civil. Nós temos que divulgar fazendo informativos, mostrando a lei, de onde ela veio, para que veio, mostrando o primórdio da profissão. E eu mostro o primórdio da profissão. Eu tinha até falado com o doutor, então eu passo para o senhor mostrar o primórdio da profissão. Então, esse aqui é o pré-projeto, o antes do projeto. Exatamente. Esse aí é o anteprojeto que se transformou em... Na verdade, vamos pelo início. Ele é o esboço do anteprojeto que foi protocolado na Câmara Federal e transformou em projeto de lei 2084 de 91, hoje a lei 11.901 de 2009. Está aí. Só tem 2 pessoas que têm a cópia. Eu sou uma delas. Então, esse aqui estará no quadro, dentro do sindicato, num quadro de vidro, porque isso aqui é o ouro que eu carrego, isso aqui da nossa profissão. Uma obra de arte, você tem uma obra esse de documento, arte. Né? Isso foi redigido, digitado por um hoje policial civil. Ele digitou naquelas máquinas lá... Tipo essa que nós temos aqui. De bolinha. Embaixo. Exatamente, antiga. Então, ele protocolou. Máquina tic-tac. Exatamente. Inclusive, vou trazer aqui um dos coautores do projeto também. Nós vamos trazer aqui para fazer as nossas entrevistas com ele. 30 de setembro de 1983. Exatamente. Isso foi só o esboço. O esboço. Saiu o esboço. Daí gerou outras
outros esboços, né, no caso que foi colocado, mas esse aí é o primordial. Em Brasília, 20 horas e 23 minutos. Um abraço aqui ao Iago Ideac, a Jéssica Santos, ao Riacho Céu, Onesino Silva. Muito obrigado aí, guerreiros. O Igor Costa, o Emerson. É gente pra caramba. Graças a Deus. Isso significa Moneime. Isso significa que nós estamos... Temos aqui o condomínio Jardins do Jacarandás. Mandou uma mensagem para você. Lima, você é um guerreiro, exemplo de profissional e também de pessoa. Muito obrigado, Gilvan Pereira. Muito obrigado ao Gilvan. Muito bom estar aí com a gente. Gilvan nos apoiando. É isso aí. Lima, é o que eu falo, né? A gente, quando trabalha com a simplicidade, com a verdade, contra a verdade não há argumentações. De forma nenhuma. Quando se traz a verdade, a clareza das coisas, naturalmente esse é um processo de carisma. E esse processo de carisma, você pode até discordar. As pessoas podem até discordar, não, mas de um projeto, de uma ideia, mas discordar de que você é uma pessoa do bem, não tem como discordar, porque você é um cara do bem. Você está aqui para praticar o bem. E todas as pessoas que estão aqui para praticar o bem, com sinceridade, com realidade, com simplicidade, com certeza são reconhecidos por todos. Então, eu sempre deixo isso muito claro e eu estou observando exatamente isso aqui nos comentários que estão fazendo aqui no nosso Instagram, né? Todo mundo. E esse é um reconhecimento e um mérito que realmente cabe a você. Eu espero que esse mérito e esse reconhecimento ele seja também reconhecido através do voto. Exatamente. Né? Quando da sua candidatura, porque não adianta só a gente falar aqui, né? Mas o Lima é legal, tal, mas temos que reconhecer e acho que aqueles que merecem têm que ser realmente brindados, né? Pelo trabalho que exerce. Porque, rapaz, eu fico impressionado com a quantidade de material que você tem, né? E de amor que você tem pela... É até uma relação de amor mesmo com a profissão. Isso é verdade. Né? E isso nos orgulha a todos. E essa é a sua diferença para outras pessoas que não têm esse mesmo tino, né? Exato. Você tem esse insight, esse tino, essa força de vontade. Exato. Deixa eu te fazer uma outra colocação aqui interessante. Eu vou entrar aqui no quinto dia, né? Eu acho que esse é um tema que atenção você bombeiro, bombeira civil que estão aqui nos assistindo agora. Já tivemos aqui participação de várias pessoas, estamos no ar aqui com muita gente agora. Eu acho que é aquela questão do quinto dia. O que é o quinto dia? É o bombeiro civil que fez o seu curso, né, profissionalizante, se profissionalizou na sua escola, e aí ele arranjou um emprego, e aí ele só está preocupado com o salário dele no final do mês. Então, a gente sabe que tem um esforço seu, que tem o seu estudo, né, que você, tanto o rapaz quanto a moça, né, o homem ou a mulher, né, estão aqui trabalhando em prol da sua atividade, tem o seu esforço, mas todo mundo tem que ser bem remunerado. Eu lhe pergunto, o que está faltando e por que existe diferença de salário, Lima? É uma questão... Por que os empregadores de um setor pagam um salário para o bombeiro civil, sendo que é o mesmo bombeiro civil? Por que de outro setor paga outro? Por que outro já não paga? O que está faltando para que isso seja unificado? Bom, o senhor tocou em um assunto de muita importância e polêmico. Na verdade, isso ocorre por falta de uma direção de um sindicato que seja capaz de mudar a história. Ou seja, se nós não tivermos uma diretoria firme que possa brigar para organizar a nossa categoria no Distrito Federal, nós jamais iremos conseguir mudar essa regra. O que ocorre com isso? Primeiro, como a lei é federal, ela instituiu a profissão a nível Brasil. Então, o que a Constituição diz? Ela diz que a profissão, ou seja, qualquer que seja a profissão, naquele estado, ela deve ter um só piso salarial. Por quê? Porque a Constituição determina assim, e a CLT também. Então, o que ocorre aqui em Brasília? Aqui, hospitais,
de certa forma, não são todos, muitos já estão se adequando. Hospitais pagam menos, no mínimo R$ 1.000 de diferença. Para menos? Para menos. Não paga os 30% de periculosidade que é instituído pela Lei Federal 11.901. O hospital não faz isso. Alguns hospitais não. Alguns não. Alguns shopping também não. Shopping, de forma alguma, eles na sua maioria, não pagam o complemento. Mudam a escala, porque a escala, ela mesmo que seja diferente um shopping, mas não pode mudar a escala. Por que não pode? Porque ela é instituída por lei federal. Ela está na lei. O que está na lei não pode ser mudado. Então, muda-se, coloca 3 bombeiros trabalhando no dia, por exemplo, em shopping. Um trabalha de manhã, outro trabalha à tarde. E aí vai enchendo de colocando bombeiro, mas não quer gastar o valor que é necessário e que é correto. Então, eles fazem isso. E isso é ilegal. Tem que ser 12 por 36 horas. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. É o que a lei determina. E quem deve fiscalizar isso, Lima? Infelizmente, nós não temos quem fiscalize. No caso, seria o Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. É por isso que eu tenho tanto interesse de assumir isso. Eu garanto para os bombeiros civis que estão me assistindo e para os demais, a partir do momento que nós assumirmos o sindicato, nós sabemos que não vai ser fácil, mas nós vamos fazer com que a lei seja respeitada. E não é só aqui não, vai ser respeitada a nível Brasil, porque nós sabemos como fazer. Nós conhecemos a lei. Esse é o diferencial. Somos uma TV democrática e respeitamos todas as ideias aqui. Então, vou deixar aqui também os nossos microfones abertos a alguém do sindicato que quiser vir falar. Não tem problema nenhum, será um prazer recebê-lo aqui. Para a gente ouvir todos os lados, né, todas as posições, as ideias que tenho. Então, esse é o verdadeiro processo de fazer um democracia. debate. Fazer um debate. Um debate, né? Vamos fazer, eu faço. Os colegas eu tô aqui, eu desafio um debate. Então pronto, tá aí. Desafio para um debate. Se realmente são capazes, se não são, vamos aqui, vamos debater pautas. Né? Esse é o desafio. Aí aberto os microfones Então, da TV Bombeiro Civil a qualquer representante do sindicato que porventura quiser vir se manifestar aqui no trabalho. Sim, porque nós temos trabalho. E isso, doutor, só para informar. Pode falar, claro. A partir disso, nós temos informativo onde nós conseguimos derrubar até a questão de um PL que queria tirar os nossos direitos. Então, esses direitos nós conseguimos manter eles porque existiu uma instituição que entrou com um PL através de um deputado federal e nós conseguimos até a audiência pública aqui. Mais outra, é material que não acaba. A audiência pública no Senado Federal. Foi onde nós... Isso foi em 2011. Então foi uma luta árdua, inclusive está no YouTube, a nossa luta árdua. Nós conseguimos com que fosse mantida a nossa lei. Foi vetado integralmente na época pela presidenta, acho que foi Dilma, foi a Dilma que estava no poder, foi ela que vetou. Então nós não deixamos que acabasse a nossa profissão. E onde estavam aqueles diretores do sindicato? Aqui interessante, eu quero até reler aqui, que isso foi uma audiência pública de 15/6, numa quarta-feira. Exatamente. Né, no plenário 2 do Senado Federal, para discutir a alteração da Lei 11.901, que altera a nomenclatura Bombeiro Civil para e retirava os nossos direitos. Essa alteração desemprega e prejudica a nossa categoria. Exatamente. Vamos lutar e defender os direitos e benefícios conquistados na Lei 11.901. Exato, 2009. doutor. Contamos com a sua prevenção. Eu posso ler aqui o apoio, a turma, que é até interessante. Que não, vamos falar aqui nessa parte aqui. Pode ler também, pode adiantar. Aqui, aí. Interessante. O Chico Bombeiro estava presente. Chico Vigilante, né, o deputado Chico Vigilante aqui do também, Federal, o exato. PT, apoiou essa posição, né? Exato. E juntamente com você, né? Aqui, ó, que interessante. Então, aqui apoio o Sindese, deputado estadual Chico Bombeiro, juntamente com o Lima Bombeiro. Está aqui, senhores, a participação. Sim, não, eu estava... O Chico Vigilante, juntamente com o Lima também, parceiro aí também nessas causas, exatamente. Né? Em defesa do Bombeiro Civil do Distrito Federal. Está aqui a prova aqui, né? Que tá legal. Aliás, não tem discussão, briga com ninguém, né? Não, aqui a nossa luta é em prol da profissão. Aí, acho que isso é o certo mesmo. Com base nisso, doutor, eu quero que o senhor veja isso aqui, ó.
Eu sou representante de todos aqui. Então, essas são as moções que nós ganhamos. Antes Tudo disso, em meu nome. Eu queria trazer Tem uma aí que eu acho que... Deixa eu dar uma conferida. Pode ver. Enquanto você confere, eu queria trazer aqui uma situação que o Roberto traz pra gente. O Roberto, o instrutor, ele diz que aqui em Brasília o bombeiro trabalha 5 anos, por exemplo, no mesmo local e não conhece a edificação. Um abraço a Luísa, um abraço ao Wellington Santana, ao Nonatinho. Nonatinho, obrigado aí pela sua presença aqui. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Continue nos assistindo, nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Nós estamos aqui com muita vontade, muita garra de defender o interesse de vocês, com muita alegria. Isso aí, doutor. Fato esse que é verdade, olha só, que nós temos as monções de louvor, né, que foi concedido à Associação dos Bombeiros Civis, as Bons Civil, que você participava, né? Não, eu era o presidente. Você era o presidente. Não, aí é na época, a deputada Celina Leão e o deputado Rafael Prudente, exatamente. né? Também... Nós recebemos as moções, né? Todas essas moções, né? Foi um orgulho para mim ter sido chamado na frente lá na Câmara Distrital e receber essas moções. Todas elas eu representando a instituição e também o meu pessoal. Então, é um orgulho. Inclusive, eu recebi até do próprio Síndico de Bombeiro, eu fui agraciado. O próprio Síndico de Bombeiro... Eu vou ler aqui aos nossos amigos e amigas, acho que vale a pena a gente divulgar o seu trabalho. Sim, mas aí a questão, eu não estou fazendo isso para me engrandecer. Não, não. A questão, essa aí é outro, é só esse de baixo. Isso. Esse aí não, esse aqui, esse. Não é para engrandecer, é para mostrar que o nosso trabalho realmente vale a pena. Tanto é que nós somos reconhecidos. Não sou eu que sou reconhecido, nós bombeiros civis, através de uma luta árdua. Temos aqui mas uma nós moção somos de reconhecimento de louvor, o seu trabalho, pelo deputado Rony Nemer. Nós temos aqui do da Câmara Federal. CPBEC, mas é CPBC. O CPBEC também. O patronal. Né? E o Síndico de Bombeiros também. Eles... Síndico de Bombeiros, Sindicato dos Bombeiros Civis. Fizeram uma homenagem a minha, a nossa luta. Homenagem a você, reconhecem o seu trabalho, né, pelo comprometimento. Exatamente. Então eu faço questão de ler isso aqui. Moção de reconhecimento entre o CPBC e o Síndico de Bombeiros do Distrito Federal, Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal. Moção de reconhecimento. A comissão intersindical constituída pelo CPBC e Síndico de Bombeiros DF outorga a presente moção de reconhecimento ao profissional bombeiro civil, o Biraci Lima dos Santos, pelo comprometimento com o desenvolvimento da profissão do bombeiro civil no âmbito do Distrito Federal e a dedicação com a segurança contra incêndio e pânico nesta base. Foi assinado pelo senhor Aldo Magalhães Santos e assinado pelo senhor Aldo Magalhães, presidente do CPBC. Da época? Da época, claro, não atual. E assinado pelo senhor Marcondes Alves Barbosa, presidente do Síndico de Bombeiros DF. Então aqui, senhores, uma moção de reconhecimento. O próprio Síndico de Bombeiros do Distrito Federal, sindicato, né, muito honrosamente, reconhecendo o trabalho, a luta deste homem que está aqui na minha frente e que tão honrosamente representa todos vocês aqui no Distrito Federal. Né? É isso, a gente tem que ser reconhecido pelo nosso valor moral. Como eu disse, você é um homem de ética, né? Um homem que moralmente não tem nada a esconder. Tanto é que há aqueles que de todas as frentes reconhecem o seu valor. É a nossa luta. Isso é o desejo de crescimento da profissão, que queremos que ela seja mais ainda elevada. Esses aí é o que eu representava também, as instituições que eu representava. Temos aqui outro reconhecimento, aqui pela nossa, na época deputada, hoje nossa governadora em exercício, né? A Celina Leão também fez uma moção de louvor, né? A Frebabon aqui destacando o trabalho do Lima também, senhores. É tudo documentado, né, Lima? Exatamente, não. Documento é que não falta. Não tem como. Aqui tem uma outra moção de louvor, também mais uma, pelo deputado Rafael Prudente, né? Hoje deputado federal. Exatamente. E a nossa Celina Leão, hoje nossa governadora em exercício, de Ubiraci Lima dos Santos. Também. Na época, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lima, eu não tenho outra palavra a dizer, a não ser parabenizar você pelo seu trabalho. É a nossa luta. Perfeitos não somos, né? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma, mas eu quero tornar a falar. Não é
não estou querendo me engrandecer de forma nenhuma, ao contrário, eu quero engrandecer a profissão. Isso é reconhecimento de trabalho da profissão, não é meu. Isso aí é mérito da profissão e dos bombeiros que nos ajudam, que nos apoiam. Tem uma galera com você? São uma galera, Mas tem uma galera grande com você? Tem uma galera boa, tem muita gente, tem esses trabalhadores que, por exemplo, alguns que estão aqui falando aqui, já são pessoas também guerreiras aqui, que como nos por apoiam. exemplo, o Marcos Teles, o Edmar, Sim. A Luísa Rodrigues, a Mi Batista, o Fernando Carvalho, o Arthur Soares, o Nonatinho, o Wellington, a Luísa. É gente que não acaba mais. Sim, então eles sabem que a nossa luta não é brincadeira e nós vamos sim atingir os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Leia aí algum dos nossos objetivos. Você pontuou aqui algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro, como a gente já comentou, que é realizar um levantamento para saber quantos bombeiros tem. Né? Fazer com que haja cumprimento da Lei 11.901 de 2009. Essa questão do piso salarial. Vamos insistir um pouco mais aqui no piso salarial. No piso, porque, como o Roberto nos falou, as pessoas são muito preocupadas com o quinto dia útil. Quinto dia. Infelizmente. O que está faltando para que os bombeiros civis se entrosem mais dentro da categoria? Está faltando salário, está faltando incentivo, está faltando equiparação salarial. E por que é tão difícil acontecer a equiparação salarial? Falta fiscalização, Lima? É aquela questão. Vamos por parte. Na verdade, os bombeiros eles não precisam de incentivo salário. O salário nosso não é que o salário é bom, de forma nenhuma. Inclusive, eu considero o nosso salário defasado. Porque quando nós já lutávamos lá no passado, eu ouvi da própria corporação militar que nós deveríamos receber a metade do salário que eles recebem hoje. Ou seja... O salário do bombeiro militar é bom. Só que hoje ele está um pouco defasado também. Então, mesmo assim. Hoje eu creio que em tese nós poderíamos estar recebendo em torno de R$5.000. Mais ou menos isso. Isso o básico. Para o bombeiro civil básico. Isso é mais ou menos o que eu estou falando. Não sei se de repente estaria esse ponto ou não. Isso só mais o que eu ouvi falar dos próprios bombeiros militares em relação a isso. Vocês deveriam receber a metade do salário que o bombeiro militar recebe. E isso muito me deixou emocionado na época porque foi um reconhecimento. Então, o salário em si, ele não é uma pedra no sapato. O que são os bombeiros que não têm interesse em aprender, interesse em se profissionalizar mais, de aprender mais. E isso, não estou falando todos, é óbvio. São uma exceção, que é esse do quinto salário, do quinto dia. Muitos são profissionais que lutam, respeitam, não gostam de ser chamado de brigadista, de forma nenhuma, assim como eu não gosto, né? Chama de brigadista, a gente é obrigado a engolir porque não tem ninguém para nos defender. Mas, em tese, a maioria deles respeitam a profissão. Então, o que falta, na verdade, é mais um trabalho de formiguinha, um trabalho no local, mostrar para o bombeiro que ele tem que ser respeitado e que ele tem que conhecer a profissão que ele trabalha. Ele tem que conhecer a lei que foi instituída, a sua formação. Ele tem que saber dessa história. Ele tem que saber que até nas escolas que muitos falam que é brigadista, ele tem que saber que a lei é federal, 11.901, ela é federal e não distrital. Que nós não temos que estar respondendo para corpo de bombeiro militar. Mas, infelizmente, é assim ainda. Então, nós temos que acabar com esse negócio. Óbvio que não vamos fazer isso de uma vez. Vai ser uma luta. Mas essa luta ela tem que começar. Ela não pode... o que nós não podemos é deixar com que outras situações ocorram de prejudicar a nossa profissão, retirando nomenclatura. Com isso, retira também direito. Né? Mas, inclusive, eu posso até falar que eu encontrei com um cidadão, doutor Yuri, esse cidadão falou para mim claramente, eu não estou nem aí se o nome é bombeiro civil ou é brigadista, não me interessa. O que me interessa, meu salário, né? O que me interessa é o quinto dia útil do mês. E mais, eu vou receber do mesmo jeito, independente do nome que tiver nas minhas costas. Eu falei, deixa eu te falar, acho que você não conhece mesmo.
Você conhece, perguntei para ele, você conhece a nossa lei 11.901? O que ele falou? Não tenho interesse em conhecer. E ele foi arrogante. Isso foi lá em Taguatinga. Eu falei, olha, conheça. Pois é, Lima. Porque os 30% de periculosidade você só recebe porque a lei federal, ela determina. Nada além disso. E ele falou, não sabia disso. Aí mudou completamente. Pois é, então são em Brasília 20 horas e 43 minutos. Um abraço aqui para o Jorge Crack, para a Gardênia. Obrigado, Gardênia. Para o Léo. Para o Léo, acho que é Léo e as meninas, mas gostei. Salve, salve, Grande Lima. Roberto Oficial participando ativamente aqui, inclusive falando para homologar os certificados dos bombeiros civis. Entrou também o Birajara. Tem outro Bira aqui também, o Birajara Macedo também, outro Bira, o Biraci, o Birajara, o CC061, Carlos. Obrigado, Carlos, um prazer, uma alegria estar com você aqui, é um prazer muito grande estar com você aqui, é uma satisfação muito grande. Senhores, o debate está muito bom, muito agradável, é um prazer, né, você poder trazer um pouquinho do seu tempo aí, nessa noite maravilhosa, uma noite quente em Brasília, né? Brasília, 20 horas e 44 minutos. Mas tem um motivo porque esse coturno está aqui, né? Esse coturno Obut, né? Lima, explica pra gente aí, o que é esse coturno aqui que está aqui? A gente não falou nada desde o começo da nossa apresentação. Para aqueles que não leram lá na nossa televisão, o que é esse coturno? Vamos lá, um lindo coturno. Bom, esse coturno, ele quer dizer que ele será sorteado entre os bombeiros civis que participarem do nosso WhatsApp, né? E do nosso programa? Exatamente. E o nosso WhatsApp, eu vou até postar aqui para vocês verem o WhatsApp do Bombeiro Civil, né, doutor? Que... Você tá com ele aí na mão? Tô aqui. Leonardo Bombeiro, ele fala... Leonardo Bombeiro, líder. Boa noite, grande Yuri. Leonardo, um abraço para você, viu? Um prazer ter você aqui. Estamos aí com esse projeto, né? Com a nossa TV Bombeiro, a única do Brasil, né? Única do Bombeiro de Bombeiro Civil. É aquele canal que trouxe a oportunidade de acesso direto. Aqui é a sua vez, aqui é a sua voz. Aqui o Bombeiro Civil tem vez, aqui é a voz do Bombeiro Civil. Então, todos vocês venham participar com a gente, mande sua mensagem, mande seu coração. Essa é uma alegria estar com vocês aqui. Sempre pedindo a Deus, né, que nos dê sempre muitas bênçãos aqui é verdade. Vencermos os desafios da vida, né? E vocês também, que estão aí sintonizados, que Deus possa abençoar vocês o tempo todo, né, para que a gente vença. São tantos, gente, olha, é tanta dificuldade que a gente passa. Se a gente for parar para conversar aqui, vamos nos abraçar todo mundo e chorar, né? Com esse país que, infelizmente, independentemente de governo, mas no sistema geral, né, um país ainda em desenvolvimento, um país que tem uma diferença social muito grande, um país que tem pessoas que passam fome, né, onde nós não temos segurança no trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês todos, e eu vou falar aqui tecnicamente. Nós temos uma coisa na consolidação das leis trabalhistas, na CLT, e vocês que estão me ouvindo estão inseridos nesse contexto. Todo trabalhador que não é concursado está inserido no regime geral de previdência social. Olha que interessante. Nós temos lá uma coisa que eu acho assim temerária, nefasta, que é a possibilidade de demissão sem justa causa. Nós sabemos que tem empresários que dizem... Eu não estou aqui para defender os empresários, eu estou aqui para defender o trabalhador, estou aqui para defender vocês, né? Que suam, que trabalham, tem que sustentar suas famílias, né? Que a gente sabe que não é fácil, tem que ter o pão de cada dia ali. Mas nós temos um problema seríssimo, que é a demissão sem justa causa. Ou seja, você não pode fazer o seu projeto de vida. Você é bombeiro civil, começa a ganhar o seu salário, e aí você quer comprar um carro parcelado, uma casa parcelada, um plano de saúde, né? Quer fazer umas férias com a dona patroa ou com o dono patrão em casa, seu esposo ou sua esposa. E aí você está ali trabalhando há 10, 15, 5, 6, um ano, numa empresa, de repente vem uma demissão. E aí você pergunta, eu fui demitido por quê? Simplesmente porque nós quisemos que você fosse demitido. Então esse é um cancro muito grave na legislação trabalhista brasileira, que ela afeta
todo trabalhador privado no Brasil, que é a possibilidade de não ter segurança no seu emprego por parte das empresas privadas. Por outro lado, as empresas privadas dizem que isso é importante para se manter um equilíbrio, diz que a gente tem FGTS, né? Exatamente. O FGTS não vai cobrir as suas despesas todo mês, porque você vai receber ele ali, você vai pagar as contas e no mês que vem, cadê o dinheiro de novo, não é? Então nós vivemos essa situação emblemática no Brasil e eu penso, Lima, que é uma bandeira que você tem que levantar em nome de todos os guerreiros que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir quando a live estiver levantada lá no Instagram, que é a gente lutar, né, para que tenhamos uma legislação especial para que se evite a demissão do bombeiro civil. E se ele for demitido, que ele não seja demitido sem justa causa, seja demitido por um motivo fundamentado. Abra-se um processo para que a gente garanta posto de emprego. Porque se a gente ficar... às vezes pode virar até instrumento de negociação. Aí muda o contratante. Ah, esse contratante não quer você, quer outro, ou quer outro. Isso é uma insegurança para todos, tanto para o que é contratado pelo novo contratante, como pelo anterior. Então não sinta que você vai se dar bem agora, porque você pode ser o próximo demitido de amanhã, quando mudar o contrato novamente. Então, essa é uma legislação federal, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê esse tipo de demissão que eu acho extremamente injusta com o trabalhador brasileiro. E acho que o FGTS ele não faz a cobertura das suas necessidades quando você é colocado demitido na rua, porque você precisa de emprego e não de FGTS, você precisa de segurança dentro do emprego. E eu acho que essa segurança para o bombeiro civil, Lima, é uma pedra que deve ser cantada por você. Cante essa pedra, porque essas pessoas, esses bombeiros, precisam de você. Então nós temos que adentrar nessa CLT. E nós vamos fazer isso. Conversar com os deputados que apoiam a TBC-DF, que nós temos um deputado, pelo menos existe um deputado, que esse é top. Né? Estamos só aguardando mais alguns dias para apresentá-lo aqui. É um deputado federal, né? Este é top, este é quente e este está com sangue na veia para defender os interesses do bombeiro civil. Bombeiro civil, exclusivamente. Então, ele parece até bombeiro civil, na verdade, né? Então, o que acontece? Foi um tópico levantado que eu realmente aplaudo o doutor Yuri por isso. Realmente, nós estamos precisando de que seja revisto. Vamos analisar isso tudo. Vamos buscar isso, sim. Nós vamos para a lei federal, né? Vamos alterar essa CLT, exatamente. Não é? Tudo que for necessário e tudo que for bom para o bombeiro civil. Agora imagine, doutor, se nós tivéssemos com esse sindicato na mão, o que nós não iríamos buscar? Tudo e mais um pouco. E não só a nível daqui não, a nível Brasil. Mas enquanto isso, nós vamos buscar sim. Nós vamos buscar essas alterações, com certeza nós vamos entrar, pelo menos nós vamos entrar e batalhar para buscar elas. Lima, eu acho, não é dizer achar, porque achar você fica em dúvida, né? Eu tenho certeza que você é um cara preparado para isso. Vamos atrás. É chamar toda essa galera que está nos assistindo aqui para a gente fazer um grande movimento em prol do bombeiro civil. Temos que fazer isso. As pessoas que estão aqui assistindo, as pessoas que estão participando, são aquelas pessoas que também querem o melhor. E você divulgue para os demais que não tiveram acesso, porque tem muita gente que não está sabendo ainda, né? Então eu vou pedir também a todos que divulguem o trabalho da TBC aqui do Distrito Federal. Eu queria mandar um abraço para o professor de Gil, está no Zeuá, mandando um abraço aqui do grande Leandro Bombeiro. Temos aqui o Ayrton, a Leuma, o Fred, é gente demais, Lima. Olha, eu quero só agradecer a participar, a Shirleia. Verdade e comodismo afeta muito. Tá aqui o Léo, exatamente. Léo, você tocou num ponto muito sério. Você ficar acomodado achando que está tudo certo e garantido. Ah, mas está tudo certo e garantido por quem?
pela convenção coletiva. Na convenção coletiva de vocês, não existe nenhuma cláusula que proíbe a demissão sem justa causa. Nada. Exatamente. Zero. Pode Zero, pegar zero. a convenção coletiva aí agora. Zero. Se tiver alguma coisa escrita, Zero. eu dou Zero. esse boot de graça aqui. Mas não tem isso. Embora o boot é um sorteio. Embora que nós o boot vamos é fazer, sorteio. Né? E esse sorteio, até levando aqui, você pode participar pelo 9951 10621. 9951, né, 10. Vamos até conferir, porque é o seguinte, nós não podemos errar de forma nenhuma. Olha, 9951 02. Olha, vamos lá. Vamos lá, Lima. Vamos lá, que você acerta. 02961. 9951 02961. Quem está fazendo a promoção desse boot aqui? Quem está fazendo a promoção é a empresa E é bonito, LP Artigos Militares e Civil. Fala com quem lá? Com o Lauro? Com Lauro. Qual o telefone? Pelo 9863 62620. Muito bem, olha, quem quiser comprar um boot bonito desse com aquele desconto especial, Tá lá. procura o Lauro na LP, que esse boot inclusive é todo costurado, da marca Cero, uma das melhores marcas de boot do Brasil, né? Utilizado até por forças de seguranças aí, é um boot muito acolchoado, marca boa, bonito. Isso aqui é só para começar, né, Lima? Só para para começar o bate-papo com a galera. Eu quero dizer para os senhores que nós teremos muito mais coisas para apresentar no futuro. Nós teremos informações importantes, assim também como os nossos prêmios. Nós vamos vamos colocar sempre alguma coisa. Não é nem para... É porque eu acho bonito. Você faz um sorteio entre aqueles que participam, né? Então, você participe aí, participe do nosso podcast da TV Bombeiro Civil e vamos nos unir para que nós possamos crescer, né? Então, vou repetir aqui o nosso WhatsApp, né? Ele é 61 9951 02961. Esse WhatsApp você vai acessar e a partir do momento a gente vai colhendo todas aquelas pessoas, aqueles bombeiros, e daqui 2, 3, 4 programas nós vamos fazer um sorteio entre esses que nós vamos estar colhendo aqui os nomes. E participem, façam suas perguntas também por esse mesmo WhatsApp, né? 61 9951 02961. Contamos com o apoio de cada um dos senhores. Sim, doutor, continue agora. Bom, já estamos chegando no final, né? Exatamente. Nós já chegamos no final do programa. Infelizmente. Pessoal. Mas é assim mesmo. Queria que vocês todos continuem nos prestigiando. Muito obrigado. Toda quarta-feira, às 20 horas. Obrigado pela atenção de cada um de vocês, de poder dispensar um pouquinho do tempo da casa, do conforto, da família, para nos escutar aqui, porque todos nós temos essa responsabilidade. Tem mais perguntas chegando, a gente vai respondendo aí ao longo da programação, mas nós temos um horário, né? Temos que cumprir aqui o horário. Eu estou vendo aqui, doutor, viu? Um questionamento. Nós vamos pegar esses aqui e vamos responder no próximo programa. Já pode selecionar? Já vamos selecionar. Essas perguntas são muito importantes. Tá? Pergunta do Léo, né? O Léo tá participando. Continue mandando, que nós vamos responder nos próximos programas. No próximo já vamos colocar essas perguntas. Porque como o doutor falou, é o tempo, nós temos um tempo. Né? Muito bem, eu queria deixar aqui no nosso momento de reflexão, para que cada um de vocês, nesse momento, olhe para dentro de si, para dentro do seu coração, e pense que cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar? Pelo que os outros fizeram a você. Que tem você que ver com isso. Amigo bombeiro civil, siga em frente. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Sejam firmes, amigos. Ponderados. Sejam humildes, mas não subservientes. Que Deus possa iluminar a vida de vocês ao longo dessa semana, abençoar toda a família,
seus filhos, suas esposas, seus amigos e até os seus inimigos, né? Porque a gente pede para abençoar os inimigos mais do que nunca, porque é inimigo hoje, amanhã é amigo também. Então que vocês tenham sempre essa parcimônia no coração de vocês. Peço a Deus que dê muita força, que dê muita força de vontade para superar os desafios na profissão de vocês e dentro da casa de vocês. Uma ótima, uma abençoada e um rico momento de alegria nesse vídeo de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço e até a próxima quarta-feira. É isso aí, meus amigos. Eu quero aqui agradecer também, assim como fez o Dr. Yuri, né? As palavras deles que sejam as mesmas minhas. Agradecer a cada um dos senhores. Continue mandando as suas perguntas e pode ter certeza que nós iremos responder uma a uma e não vamos deixar nenhuma aberta. E podem ter certeza também que a nossa luta ela não é em vão, né? Nos ajude a nos ajudar, né? E vamos seguir em frente porque Deus é conosco. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. E eu quero contar com os senhores que mandem esse vídeo para todos os que vocês conheçam. Informe que existe o nosso canal, o canal da Defesa do Bombeiro Civil. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Até mais.